Livro Provocando a Sorte, de Lu Valência, um guia para a vida e os negócios. Capítulo: Desenvolvimento de competências. Você é interessante ou você é interesseira? O que você tem para me oferecer? Você é interessante ou você é interesseira? É muito diferente. Interessante é um sistema vivo que doa alguma coisa. Interesseira é um parasita que uma hora é colocado para fora daquele sistema. O que você tem para me oferecer de competências? E de onde vem tudo isso? É aquilo que a gente tem na nossa cabeça. O fato de você não se colocar à disposição já testemunha muito sobre você, sobre como funciona a sua mente. Por isso é tão importante, nesse momento, não é reprogramar mais, é transformar. A reprogramação é uma etapa para a transformação. Porque reprogramação, às vezes, pode ser confundida com mudança e melhora. E isso não quer dizer que você não vai voltar a fazer aquilo. A reprogramação bem-sucedida dá lugar à transformação. É quando você se transforma efetivamente a sua mente. Quando você é transformado, você é uma nova criatura. Sabe o que é nova criatura? É uma pessoa, não é uma versão melhorada, é nova. A Bíblia diz assim: sereis uma nova criatura. Não fala assim, você vai ser melhoradinho, vou trocar. Não. As perguntas abaixo te ajudarão a obter essa reprogramação que transforma. Modelo de reprogramação mental. Eu já gostaria de começar pedindo para você responder as seguintes perguntas. Pergunta número 1. Neste momento, eu tenho acumulado entre 3 a 6 vezes o valor das minhas despesas? Segunda pergunta. Eu sei o valor das minhas despesas reais mensais? Terceira pergunta. Eu separo mensalmente no mínimo 10% dos meus ganhos para investir em rentabilidade diária com liquidez? Não sei o que é ter uma rentabilidade com liquidez. Não tem problema, eu já te explico. Isso nos leva a pensar como é o modelo de programação mental de dinheiro. Há, como você já deve imaginar, uma programação mental escassa do dinheiro e uma programação mental abundante do dinheiro. Você já ouviu falar de poupança? Poupança é de mente escassa, já te falo de cara. A pessoa fala, eu tenho esses R$ 400 para investir no meu negócio, mas é que ele está na poupança, e se der tudo errado, eu perco tudo. Com todo respeito, é uma atitude de mente escassa. Poupança é uma das carteiras de dinheiro para o banco, que trabalha com o seu dinheiro para trazer mais dinheiro para ele, em troca de migalhas para você. Quarta pergunta. E se eu parar de trabalhar agora, por quanto tempo eu me mantenho no mesmo nível? Pense que por qualquer motivo de saúde ou financeiro você deixe de trabalhar. Quanto tempo você consegue manter o mesmo nível de vida? Não estou nem falando de aposentadoria. Estou perguntando se você conseguiria ficar de 3 a 6 meses sem mudar uma agulha na sua vida, sem o seu trabalho, por exemplo. Quinta pergunta. Qual é o tamanho da minha reserva emergencial? A reserva emergencial é algo para ser usado em, adivinha, emergências. Então, é uma reserva diferente da anterior. Ela é uma soma para você sobreviver por algum tempo até que você consiga se restabelecer. Foi assim que mudei meu padrão mental de dinheiro, já que o meu primeiro modelo foi de mente pobre total. Eu mudei o meu modelo de padrão de dinheiro. Eu também compro muito às vezes, mas eu respeito demais o meu dinheiro. Mente abundante respeita demais o dinheiro para quando aparecer aquela oportunidade, não ter que olhar em como está o bolso. A maioria das oportunidades da vida se perdem não pela falta de habilidade ou de talento, elas se perdem pela falta de dinheiro bem investido. 4 elementos da mudança de mente. Existem 4 elementos para nós trabalharmos a sua programação mental de dinheiro. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Você não pode modificar algo cuja existência você ignora. Concorda comigo?
você não pode modificar algo cuja existência você ignora. Concorda? É simples assim. Por isso que esse questionário incomoda. A gente não gosta das crises, porque sempre mostram o ponto onde a gente está. E todo mundo quer fingir para os outros que não está onde realmente está. Então, a primeira coisa que a gente modifica algo Então, a primeira coisa para a gente modificar algo é não ignorar como estamos. É conscientização. Se conscientizar da sua situação, do seu relacionamento com o dinheiro. E o seu relacionamento tem a ver em quê? Em como eu penso sobre aquilo. Vimos isso nos capítulos anteriores. Por exemplo, se eu creio, dependendo do relacionamento, o modelo que eu tenho sobre a Rosanilda é o que vai formatar o tipo de relacionamento que eu tenho com ela. É igual com dinheiro. Vocês estão vendo que uma coisa está começando a ligar com a outra? O segundo elemento para a gente fazer essa modificação, depois que a gente se conscientiza dessa relação, pobre ou abundante, é o entendimento. O entendimento se dá compreendendo a origem do modo de pensar em relação a algo. Com isso, sou capaz de reconhecer o que eu tenho que fazer. Conscientizar-se é bom, mas é melhor ainda entender o que está acontecendo e como se pode sair dessa. E, de novo, não é fácil a gente se encarar com a realidade. Por isso, a maioria das pessoas vive fora da realidade. É mais fácil fingir que está tudo bem e que alguém irá nos salvar. O terceiro elemento é a dissociação. Depois que eu tenho a consciência de como eu estou, que eu enxergo que isso existe, que esse problema existe, eu parto para o entendimento, para compreender e entender tudo que eu recebi dos meus pais. Por isso que a gente fala, se você vem de pais endividados, geralmente você vai ser endividado. Isso é uma lei. Por esse motivo, o terceiro elemento é a dissociação. E aqui está o nosso grande desafio. A dissociação é constatar que esse pensamento que você tem em relação ao dinheiro não é seu. Você vai ter que decidir entre mantê-lo ou eliminá-lo e criar um novo modelo. Isso é a dissociação. Abandonar o modelo herdado e devolver um novo modelo pleno. Todos os capítulos anteriores deram a você exercícios para irmos para o quarto elemento, o recondicionamento ou a reprogramação. É um longo caminho para percorrer. Não vai ser de um dia para o outro. Para mim foi um longo caminho. Para algumas pessoas pode até ser mais curto. Na minha situação, eu vou confessar para você que foi muito difícil. Como já vimos, eu mesma venho de uma família extremamente pobre mentalmente. Por isso, a religiosidade pesou e potencializou isso muito mais em mim. Fora isso, a religiosidade pesou e potencializou muito mais em mim. Eu nasci num lar onde se falava que o dinheiro era pecado, nos levava para o inferno e nos afastava de Deus. No meu caso, essa programação era muito profunda e, portanto, essa dissociação custou muito tempo. Não foi um mês, foram anos até que eu me libertasse. Honro a Deus, porque Ele me deu a valentia para trabalhar isso mês a mês, sem eu desistir. Eu posso te falar com todo o meu carinho e meu coração, valeu a pena. Eu fui transformada. E com esse método você vai começar a entender que tipo de pessoa que quer te ensinar a fazer algo ou a ser alguém. Eu não sou muito ligada às moedas que você vê por aí. Com todo o respeito que eu tenho, eu vou te dizer, eu conheço líderes, empresários e gurus falidos e endividados ensinando o que eles não são. Eu conheço diretores de multinacionais que ganham muito bem, mas que estão falidos. Isso acontece em todo lugar o tempo todo, porque o problema não é a empresa. O problema é o modelo de mentalidade que se tem em relação ao dinheiro. Vai me dizer que você não conhece nenhum caso de jogador de futebol falido. E eu não quero ver você assim. Lembra que eu falei que o meu propósito de vida era ajudar as pessoas a entenderem, a resgatarem, a pegarem a caixa das riquezas? Eu não quero que amanhã você seja um empresário ou um grande vendedor por quem vai passar muito dinheiro, mas não vai parar e prosperar nenhum. Não adianta nada ver todo esse dinheiro passando pelas suas mãos se a sua mente não mudar.
Com 1 milhão ou com R$ 1.000, você continua pobre. Claro que é melhor ter dinheiro do que não ter, não é esse o ponto. O ponto é, a sua queda só vai ser maior. Desafio da quarta fita. Vamos para a nossa quarta fita no braço. Se você desistiu, não tem problema. Mas talvez agora seja o momento de você retomar. Porque antes você poderia achar que era tudo besteira e agora já está fazendo sentido. Está tudo bem. A quarta fita é verde, que é na cor do dinheiro. Na primeira vez que eu fiz a minha reprogramação com dinheiro, fiquei na minha fita verde quase 2 anos. Ela, inclusive, desfez, eu tive que colar de novo. Essa fitinha é para lembrar que você vai ter que fazer uma nova relação com seu dinheiro. Para cada vez que você olhar para aquela fitinha e falar assim, eu preciso ter uma nova relação com o dinheiro, e se pôr novamente nos trilhos. Faça um compromisso público. Poste nas suas redes sociais que está tentando. Não porque eu preciso, mas porque é um modo de você contar a sua nova história e se lembrar todos os dias dessa decisão. O que eu quero, eu provoco.